Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso plano de estudo doutorado volume 4, nossa segunda semana, daremos início à segunda aula, onde falaremos sobre a Revolução Industrial. O início, é interessante a gente falar um pouco sobre a Revolução Industrial, Foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para diversas partes do mundo, como a Europa Ocidental e principalmente os Estados Unidos, que tende a influenciar aqui na América. Contudo, a Revolução Industrial e as transformações causadas por ela possibilitaram a consolidação do sistema capitalista. A economia a nível mundial sofreu grandes transformações. A população de a produção de mercadorias obteve um grande impulso, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi a exploração de recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Nas relações trabalhistas, a Revolução Industrial também gerou grandes impactos e mudanças, despertando reações dos trabalhadores cada vez mais explorados no contexto industrial. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, como havia falado anteriormente, a partir da segunda metade do século XVIII. E atribuiu-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. O historiador Eric, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento do maquinário voltado para a produção têxtil, isso é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas como a Spinning Jenny, Spinning Frame, Water Frame e Spinning Mule foram criadas para tecer fios. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente seria necessária a utilização de várias pessoas. Bem, aqui seria um dos grandes inventos, dos tiares lá utilizados na indústria têxtil, seria a Spinning Jenny, ou seria uma coisa relacionada à fiação Jenny ou girando Jenny, algo assim, traduzindo no inglês. Temos também a Spinning Frame, essa Spinning Frame, a tradução do inglês seria filatório, Temos também o Water Frame, o quadro de água, como foi chamado nesse período. E a Spinning Mule, Essa Spinning Mule é chamada de mula giratória. Deram esse nome estranho a esse invento revolucionário aí, que mudou a vida de todos nesse período e até hoje, Bem, a expansão do comércio internacional do século XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo da instalação nas indústrias. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para a indústria. Logo, verificou-se que uma maior produtividade e se aumentava os lucros quando se empregavam máquinas em grande escala. Logo, o caminho de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar os países entre si, no que diz respeito a poder econômico e político. Afinal, nem todos se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo nas condições de fornecedores de matéria-prima e produtos agrícolas para os países industrializados.
Essas diferenças marcam até hoje as nações do mundo, que são divididas entre países desenvolvidos, em países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Uma das maneiras de medir se um país é avançado é avaliar o quanto ele é industrializado. Para a gente entender um pouco melhor, separei aqui as fases da Revolução Industrial. Contudo, é importante deixar claro que, apesar de ser apresentada em fases, a Revolução Industrial não teve ruptura, sendo, portanto, um processo contínuo da transformação socioeconômica e tecnológica que transformou a produção capitalista. Mas, dentro dessa revolução contínua que ocorreu, podemos listar os grandes feitos em cada século, em cada período. Na primeira fase do século XVIII, foi criada a máquina a vapor, a filadeira e algumas ferrovias. A utilização de carvão e de metais como fonte de energia, da manufatura para a maquinofatura. E também essa da manufatura para a maquinofatura seria a implantação de máquinas nos processos produtivos. A segunda fase foi no fim do século XIX, onde surgiu a eletricidade, que veio para revolucionar o motor a combustão também, o petróleo, a fundição do aço e início das tecnologias de comunicação. Já a terceira fase, nos anos de 1960 e 70 até os dias de hoje, onde começaram a biotecnologia, a nanotecnologia e mecatrônica. Podemos citar também os satélites, que ajudou muito nas comunicações, e os cabos de fibra ótica, muito utilizado hoje para TVs e até mesmo para internet. Vamos falar agora da primeira Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial corresponde à sua eclosão no século XVIII, de 1760 até 1850, limitada à Europa Ocidental e tendo a Inglaterra como precursora. Essa primeira fase representa um conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social, possibilitado pela evolução tecnológica. Esses avanços contribuíram para a consolidação de uma nova forma de produção, bem como deram início a uma nova realidade industrial, estabelecendo um novo padrão de consumo na sociedade e novas relações de trabalho. A primeira Revolução Industrial possui um marco a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, a substituição do trabalho humano e a introdução de máquinas capazes de realizar esse trabalho com maior precisão e em menor tempo. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas, no período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. Os acidentes mais comuns era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquinas e muitos os perdiam. Os trabalhadores que se afastaram por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não recebiam seu salário. Só eram pagos funcionários que trabalhavam efetivamente. Neste período, houve a expansão do comércio e a mecanização possibilitou maior produtividade e, consequentemente, o aumento dos lucros. As indústrias expandiam-se cada vez mais, criando então um cenário de progresso jamais visto. As principais invenções do período contribuíram para o melhor escoamento das matérias-primas utilizadas na indústria e também favoreceu o deslocamento de consumidores e a distribuição dos bens produzidos.
Os avanços tecnológicos, como listado anteriormente, os principais avanços conhecidos nessa fase foram o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor, o desenvolvimento da máquina a vapor e criação da locomotiva, invenção do telégrafo, também podemos listar, onde melhoraram os meios tecnológicos de comunicação, aparecimento de indústrias têxteis também, como a do algodão, e ampliação da indústria siderúrgica. Já a segunda revolução industrial, corresponde ao processo evolutivo das tecnologias que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Essa fase iniciou-se a partir da metade do século XIX até o início do século XX, findando-se durante a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse período em que a Revolução deixou de limitar-se à Inglaterra, espalhando-se por outros países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Foi nesse período que surgiu o capitalismo financeiro, que acabou por moldar essa fase que ficou conhecida como o período das grandes inovações. Esse avanço de aperfeiçoamento tecnológico possibilitou aumentar a produtividade nas indústrias, bem como os lucros obtidos. O mundo vivenciou novas criações e um incentivo à pesquisa, principalmente no campo da medicina. As principais inovações dessa fase da Revolução são a eletricidade, antes usada apenas no desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, passou a ser usada também no setor industrial. O petróleo passou a ser produzido como combustível e seu uso difundiu-se com invenção do motor a explosão, a substituição do ferro pelo aço, o surgimento de antibióticos, a construção de ferrovias e navios a vapor, a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente, o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura. Já a terceira revolução industrial iniciou-se na metade do século XX, passou o fim da Segunda Guerra Mundial e ficou conhecido também como Revolução Técnico-Científica. A principal mudança representada por essa fase está associada ao desenvolvimento tecnológico atribuído não só ao processo produtivo, mas também no campo científico. A industrialização neste momento espalhou-se pelo mundo. Os principais marcos desse período podem ser vistos por meio dos aperfeiçoamentos e das inovações nas áreas de robótica, genética, telecomunicações, eletrônicas, transporte e infraestrutura. Tudo isso transformou ainda mais as relações sociais, modificou o espaço geográfico. Sobre as características, essa fase representa o avanço tecnológico, especialmente no sistema de comunicação e transporte, o qual possibilitou maior integração econômica e política. A tecnologia nessa fase da revolução permitiu diminuir o tempo e distância, aproximando pessoas do mundo todo e possibilitando as transmissões de informações instantaneamente, ultrapassando os obstáculos físicos, culturais e sociais, com destaque principalmente para os meios de transporte, que passaram a transportar em larga escala e em um espaço de tempo muito menor. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima aula.